Boa noite, mais uma quinta-feira da gente encontrando, fazendo uma live bem produtiva. Hoje, dia 14/9, 20 horas e 20 minutos em ponto. E se você não está assistindo essa live nesse dia e nesse horário, é porque você está assistindo ela gravada. E eu já começo a live falando que eu tenho uma notícia muito importante para dar. Mas antes, vamos esperar todo mundo chegando, porque essa notícia eu dou já já. Boa noite, Vivi, Lilian, Fernando, salve, meu irmão. Boa noite, mais uma live começando, acho que hoje é a quinta semana seguida de live. Boa noite, vou ter um recadinho para dar, né, para todo mundo. Hoje acho que o Rio de Janeiro, confirma aí para mim, Fernando, se é verdade. O Rio de Janeiro hoje está meio ventando, meio chovendo e o negócio está meio esquisito por lá. Vamos devagarinho ir recebendo vocês. Boa noite, Val, Iô, JC Macramê, vamos chegando, vamos compartilhando aqui a live para mais pessoas receber, fazendo um coraçãozinho assim para a gente entregar a live para mais e mais pessoas. Então, o nosso tema de hoje é estratégias para se destacar no mercado competitivo. Vamos falar sobre isso. E muito desse conteúdo passa por posicionamento, nosso pilar, posicionamento, que a gente tanto fala, ressalta da importância e a gente vai conseguir explanar ainda mais esse conteúdo. Fechou? Então já vou direto ao ponto explicar para vocês que estão aqui, que já chegaram, o que ocorre. O Vitor, ele mora no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro parece que hoje está ventando muito, chovendo, e enfim, por algum motivo não está tendo internet. Então, com esse aviso, eu vou iniciando a nossa live de hoje sozinho. Compromissos firmados são compromissos que a gente vai cumprir. Então a gente vai conversar muito sobre isso aqui junto. Conto com a colaboração de vocês para fazer essa live ficar interativa. Também acho importante vocês mandarem as perguntas para a gente conseguir fazer um conteúdo bem alinhado com o que vocês precisam, o que vocês têm de dúvida, para ficar bem dinâmico, tá bom? Uma vez que o Vitor, de novo, ele teve lá os problemas com conexão de internet, até agora ele estava tentando, acho que até mesmo o 4G não estava funcionando legal, e aí eu tô dando sequência aqui e falei com ele, Vitão, se por algum motivo voltar e aí no meio da live você aparecer, a gente já convida e toca da onde tiver, mas se não a gente vai como tá mesmo e depois remarca essa live com ele para a gente poder ter esse contato, né? A visão dele sobre esse assunto. Então legal, quando a gente fala sobre se destacar num mercado que necessita, que carece de diferenciais, o que passa na cabeça de vocês? Qual seria a melhor oportunidade para se destacar? Seria através de técnica? Então, quanto mais a gente aprimora a técnica, mais a gente se destaca? Ou qual seria a característica para vocês que é fundamental para se destacar no mercado? Enquanto isso, deixa eu ir dando boa noite para todo mundo que chegou. Feliz demais, tá, em retomar as lives. A gente dessa semana é a primeira live dessa semana e a intenção é nas próximas semanas já começar de novo com um ritmo mais intenso. Por quê? Porque agora a gente está recebendo muito projeto da Marraia Atelier, então a gente está terminando de ajustar algumas entregas para produzir, botar na produção e também começar a fazer mais lives. Boa noite então para todo mundo que está chegando. E aproveitar, para quem ainda não viu, o Vitão tá aí, hein? Notícias boas. Falei aqui agora, Vitão, sobre o que tá rolando aí no Rio e a gente espera que consiga estabelecer essa conexão. Mas de toda forma, a gente vai entregando esse início aqui, ó, dando esse aviso importante que o Vitor tá com problemas de conexão. Então, por isso que eu vou manter a live, o nosso compromisso do conteúdo, mas vamos vendo se ele consegue entrar. Vamos fazer essa corrente de energia para que dê tudo certo. E aí eu já estava introduzindo no sentido de, para vocês, o que faz mais sentido, né, quando a gente pensa em diferenciação dentro do atendimento, dentro do nosso mercado. E aí a Vivi já fala, ó, técnica, qualidade, atendimento, exclusividade. A Vivi, como uma artesã experiente que ela é e já faz parte ali também do nosso time de artesão 4D, ela já pegou bem essa essência, né, do que é o pilar posicionamento e ela já tem isso mais maduro e é importante, né, dentro da nossa comunidade essa partilha, por exemplo, aqui através de lives, lá a gente conversa de outras maneiras, mas existem algumas formas para a gente se diferenciando dentro do nosso próprio mercado. Uma delas, nitidamente, se tratando de um trabalho artesanal, é a gente conseguir se capacitar no nível técnico, onde a técnica se aprimora-se tanto que você consegue se diferenciar.
Eu acredito muito que esse é uma habilidade que pode sim te levar para um nível ou outro de destaque maior, né? Ser um ponto fora da curva, mas na grande maioria das vezes o comprometimento e a repetição faz a gente alcançar um nível técnico já muito interessante. Eu falo isso olhando as pessoas que trabalham aqui comigo. A maioria delas que chegaram para trabalhar não conheciam ali, né, a técnica em si, foram aprimorando, cada um com suas dificuldades, com suas limitações, mas foram aprimorando. Mas de uma maneira geral, o que para mim faz mais sentido como foco de diferenciação é justamente o posicionamento e a maneira como você consegue criar uma identidade. E aí ter isso em mente, né, como que eu posso me diferenciar tendo algo único, sendo exclusivo. Bom, eu vou trazer 5 pontos, né, que a gente já comentou até em lives anteriores, mas 5 pontos fundamentais para a gente identificar, ter aí próximo. Surgiu ontem, por exemplo, na nossa live de Tira Dúvidas, da turma 4, essa questão, Giovanni, como que a gente pode encontrar a nossa própria essência, né? Traços que vão remeter a mim, porque eu não quero ficar copiando o seu trabalho, eu quero ter algo que é meu. Como que a gente pode fazer isso? Quais são até mesmo fatores que eu posso identificar para tornar isso mais real, mais próximo dentro da minha jornada? E a gente vai falar dele e separar em 5 tópicos. Antes, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu já falei e vou repetir mais uma vez. Estamos aguardando para ver se o sinal de conexão do Vitor se reestabelece. Hoje era essa live em dupla, mas se reestabelecer, aí a gente já mete bronca. Vitão, inclusive, se você achar que está numa qualidade boa aí o seu sinal, você me informa aqui nos comentários e a gente já faz essa troca, beleza? A gente já abre o convite. Então, beleza. Vamos lá, começar a introduzir os 5 tópicos. Boa noite para Macra Atelier. Todo mundo que está entrando, muito obrigado. Vamos compartilhando a live e deixando as dúvidas, hein, para ajudar nessa interação. Fechou? O Vitão parece que está por aí, hein? Não acredito. Será? Vamos ver. Eu aceitei. Olá, boa noite. Sério que deu certo? Graças a Deus, deu tudo Que certo. coisa boa, Vitão. Que Muita prazer falar com você de energia, novo, cara. muita energia aí de todos, né? Conseguimos, graças a Deus. Muita energia boa. E aí? Pô, tá estável, tá tranquilo, parece. Tá? Tá bom, né? Vou até Sinal. aumentar um pouquinho o som. Tá baixo pra Ótimo, você? ótimo. O meu som? Não. Agora eu tô ouvindo. Tá Ouvindo melhor tranquilo? aqui. Boa noite Então a todo é isso. mundo aí. Boa noite. Antes da gente começar, Vitão, acho que é legal contar, né, de como que aconteceu o nosso primeiro contato, como que a gente se conheceu e como que da parte fundamental que você teve dentro ali da Marraia Atelier, um período de muita mudança positiva que a gente carrega até hoje. Então, o Vitor vinha começando a aparecer no meu Instagram através de outros profissionais de outras áreas, né? Como mentor, como uma pessoa que a galera estava justamente trazendo para dentro do negócio para ter um olhar diferente para a marca, para questões relacionadas a marketing, para todo mundo. E só mandar um beijo aqui para o famoso, que é o brother que está fazendo aniversário hoje, Vitão. E aí, por isso que eu não fui lá no aniversário por conta da live, mas é isso. Famosão, tamo junto. E aí conheci o Vitão assim, eu já via que ele fazia um trabalho de justamente valorizar, de colocar, né, acho que uma lupa sobre as qualidades das marcas e trazer isso à tona. E aí entrei em contato, como todo mundo faz, né, que quer saber ali recomendações, vai ali nas recomendações de pessoas que já trabalhavam com você. E aí as melhores possíveis, a gente tem uma reunião para justamente começar a entender qual é o seu trabalho, o que você é especialista, o que você faz. E acho que é legal até você falar um pouco sobre isso, explicar para essa galera do macramê, mais especificamente hoje, que talvez ainda nem tenha se deparado com uma oportunidade como essa, de entender qual é o seu trabalho, qual é o resultado que você promove, e aí essa oportunidade de você falar. Então, nossa, muito obrigado aí, Giovanni, por ter falado, né? Tantas coisas aí que aconteceram com a gente aí no ano, se não me engano, no ano passado, né? Deve ter
um ano e pouquinho, alguma coisa assim, né, que aconteceu tudo isso. E foi uma grande revolução, assim, né, para o mundo até mesmo do macramê, eu ter entrado, assim, né, nesse meio, que eu sempre trabalhei muito na área de e-commerce, né, então é uma área muito voltada para o lado da moda e tem tudo a ver também com o macramê, né, trabalhar com o lado da moda e tem a ver com toda essa parte de design, né, de criação, criatividade, desenvolvimento, produção. Então, eu sempre trabalhei com essa área toda, né? Hoje eu trabalho com assim, várias áreas, desde um jogador de futebol para trabalhar a marca, trabalhar o brand de um jogador de futebol até uma pessoa amarrar Até ateliê, como eu é um, trabalhei no um passado, artesão, né? né? Né, o inverso aí, né? Então, é um trabalho que eu já faço de construção de marcas, né? De gestão de negócios, porque eu sempre falo, né? Que o marketing, na verdade, ele não se resume só na gestão de comunicação. Ela vem com a gestão de comunicação, que a gente fala dos 4 P's do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção. Só que muitas vezes a gente resume muito na parte ali que é a promoção, né? Que é promover, comunicar, que é o corpo, né? Seria o que todo mundo está Exato. vendo, né? E montar um negócio não se baseia somente em se comunicar com as pessoas, né? Se baseia também, por exemplo, na parte de produto, que é a produção de tudo isso aí. Então, eu trabalho desde a parte de gestão de produção, gestão financeira, e passando aí para essa parte também que hoje envolve a gestão de logística, porque tem muito a ver com e-commerce hoje em dia, né? Então, você vender para pessoas que estão longe da gente, assim, de certa forma, né? E a gente consegue fazer isso através hoje, graças a Deus, do Instagram aqui, né, através de outras redes sociais também, como você também está sempre presente. Então, são formas aqui, na verdade, não existe uma fórmula mágica, como eu sempre digo, né? Na verdade, existe a construção e a revelação do propósito que você tem sobre tudo aquilo que você produz, né? Tudo aquilo que você entrega. Então, na verdade, existe um propósito por trás da Mahai Atelier e da Mahai Ensina também, né? Porque envolve essa parte toda de levar as pessoas a conquistarem os sonhos delas, né? Levar as pessoas a terem a felicidade de ter um macramê, de ter uma grande construção, uma grande produção ali que foi construída assim, de forma exclusiva para você. E é assim que os nossos Personalizado, né? clientes pensam, né? De forma totalmente personalizada. Uhum. Então, esse é um trabalho que eu desenvolvi com a Mahai Atelier e acabou surgindo, né, o talento aqui do Giovanni com a Mahai Ensina para construir essa nova marca. E, na verdade, são 2 marcas diferentes aqui, né? Exato. E a Mahai Atelier mudou, assim, completamente, né? A forma de se expressar, de se comunicar, de entregar o conteúdo, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente sobre essa parte aí. Eu vou deixar Então, você puxar mais boa. alguns assuntos que possam ser mais interessantes ainda aqui. Mais nichado, né, Vitão? Porque eu acho que esse vai ser o grande Isso. desafio. Antes, deixa eu só continuar agradecendo a todo mundo que vai chegando. E a galera é forte aqui, Vitão. Você vai ver que a galera Ô, coisa chega junto. E boa. aí eu já vou pedir para curtir e mandar, porque juro, é uma oportunidade que a galera ainda não enxergou, que tá rolando aqui hoje, de conhecer alguém que fala sobre uma parada que é muito rara pra gente, né? Porque o artesão é aquele e aquela, principalmente, que começa porque foi atraído por algum motivo pela arte, começa com a parte prática e quando se vê, se deparou dentro de um negócio. Aí fala, pô, agora para onde eu vou, né? O que está rolando? E Entendi. eu ainda que tivesse num momento um pouquinho diferente desse, quando eu me deparei com o seu trabalho, foi tipo assim, puta merda, é isso, pô, a cabeça dá aquela ampliada. E aí eu já vi que tem gente falando, e o arroba do Vitor, contato, para entrar em contato. E eu tenho certeza que isso, depois que a gente desenvolver mais o assunto, vai ser uma pergunta óbvia, né? Querendo conhecer o seu trabalho, e a gente vai publicar a live depois, vai ter lá os contatos, tudo para vocês procurarem e saber melhor do trabalho dele. Dito isso, e que vocês vão compartilhar aqui para chegar para mais gente, que rola? O Vitor tem um trabalho amplo, né? Como ele falou, desde jogador de futebol até gestão, o cara que era fotógrafo, né? Uma parada que me chamou a atenção. Eu falei, pô, o cara era fotógrafo antes. Então ele tem uma Verdade. noção não só do marketing, como um passo antes, né? Que é tipo, É, como que você porque captura.
essa Não, e sensação de de ser emoção? fato, na verdade, o que acontece é porque eu, sim, sou formado em administração e tudo mais, na Universidade Federal do Espírito Santo, tenho pós-graduação e tudo mais, né? Então, o que acontece? Eu quis ir executar tudo. Eu falei, cara, eu vou executar tudo aquilo que o marketing, né? Vou para a parte Campo operacional, que é o de que às batalha. vezes o campo de batalha, né? E Sim. aí, de repente, eu me vi criando sites, né? Eu vi, estou criando site aqui, né? Isso já há uns 5 anos atrás. E quando o e-commerce, assim, estava pequenininho ainda, sabe? 2017, por lá. Estava Sim. muito pequenininho. E aí eu pensei, olha, eu vou começar a trabalhar em todas as áreas do marketing. E, de repente, comecei a trabalhar com design, né? E trabalhar também com a parte de foto e vídeo, né? E eu lembro até hoje que eu falava bem assim, meu Deus, vídeo é um negócio muito top, né? Caramba, deve ser difícil editar um vídeo, né? E de repente eu me vi, sei lá, um ano depois desse dia que eu falei, ou 6 meses, eu já estava editando um filme, né, para botar no Aham. YouTube e tudo mais, né, para passar toda aquela sensação de suspense e tudo mais. Aí eu pensei, meu Deus do céu, tá vendo como é que a gente coloca, né, barreiras na nossa cabeça para a Sim. gente falar, nossa, eu não consigo aquilo ali, eu não consigo aquilo ali, mas na verdade é só a gente treinar, né, porque a gente consegue, né. E eu creio muito tem a Carol Dweck, que é uma doutora, ela fala muito sobre mindset, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, mas falando Faz sobre empreendedorismo. parte total. O, Ela fala sobre mindset e fala exatamente sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Muitas vezes a gente está no mindset fixo, que a gente acha que a gente está do jeito que está e que a gente não pode conseguir ir além, né? E muitas vezes a gente se vê assim, isso independente de a pessoa ser a pessoa mais empreendedora que seja aí do Sim. universo, né? Um Elon Musk da vida, mas ele tem dificuldades. Em algum momento ele tem um mindset que pode ser fixo, ele pode achar que ele não vai conseguir aquilo ou aquilo outro, e de repente a gente tem que colocar isso dentro da gente, esse mindset de você crescer, pensar que você consegue crescer com o seu esforço. Você É não é inteligente. Você tipo, não é inteligente, você se tornou uma pessoa exato. inteligente por causa É do seu tipo, esforço, né? eu ia, Então, eu ia fazer só um paralelo com a questão do exercício, né? A mente é um exercício. Então, acho que o mindset, você falou, faz parte do negócio do empreendedor, mas para o artesão, Vitão, isso eu vejo demais assim nas alunas. Como às vezes é um choque aprender a fazer peça de alto valor agregado, a maioria delas chega no curso com essa sensação de incapacidade, falta de confiança, não se acha capaz. E aí a primeira coisa que eu expliquei na aula Boas-Vindas foi, vinha no topo, mindset, que é nossa. justamente você abrir a sua cabeça para a possibilidade. Só de você fazer esse primeiro passo, né, do tipo, beleza, é igual que você trouxe dois conceitos diferentes para mim, que é o mindset fixo, né, Isso, e o e de o crescimento. crescimento. Então é só de você sair do fixo Isso. e abrir a possibilidade para se tornar um de crescimento, você já deu um passo, né? Não é E isso? eu lido assim, eu lido com muitos empreendedores, e os empreendedores eles pensam, nossa, eu quero chegar lá. Mas, gente, as dificuldades vão vir. Pode ser para o gigante lá do mercado, pode ser para o pequeno. As dificuldades é todo dia é a vida do empreendedor, assim, todo Todo dia dia uma parece que tem uma nova. crise. Todo É, dia parece que tem uma crise, tem um problema, alguma coisa e você tem que resolver. E muitas é vezes isso. a crise está dentro da gente. Muitas vezes é a forma como a gente enxerga aquele futuro nosso um dos problemas nossos é a gente se comparar, né? A gente Total. fica se comparando com uma outra pessoa ou uma pessoa que seja, né? É, A gente olha para outra pessoa e acha que a outra pessoa é superior a gente. Na é o que verdade, eu é falo aqui pra porque galera. Comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. É o que a gente mais faz, né? O nosso pior com o melhor que o outro tem. É isso que a gente compara, né? Tipo, nunca a gente compara as acha. dificuldades, nunca compara as vitórias, compara derrota e Isso, vitória. isso É o aí. E palco com o assim, bastidor. eu lido com clientes meus que faturam milhões do mesmo jeito que faturam pessoas que faturam 5 mil. Mas eu trato da mesma forma e não comparo, não tem como comparar. E também, e aí já entrando no campo de marca aí, não tem como a gente comparar duas pessoas.
né? Uma pessoa tem uma personalidade, outra pessoa tem outra personalidade. Não tem como criar duas marcas iguais, gente. Não tem como. Aham. Então é algo assim que às vezes tem clientes que às vezes até chegam até mim e falam, Vitor, mas eu não queria criar uma marca igual aquela lá, mas eu acho que ela é uma referência para mim. Eu falo, tem como ter dois Giovannis? Não tem como, É, gente. Mesmo se tiver gêmeos, você vai ter uma outra personalidade, uma outra forma de se expressar, uma outra forma de ver o mundo, assim. total. E aí, voltando para essa parte aí de... Fui e voltei, né? Voltando para essa Uhum. parte aí de fotografia, é algo assim que essa percepção, assim, de, por exemplo, que se a gente for falar aqui de brand, né? Que é a gestão de marca, então o que que vai acontecer? A gente tem a questão da percepção. Então, na fotografia tem muito isso, né? De você trabalhar com os terços, né? De você trabalhar exatamente com o enquadramento, com o ângulo e tudo mais. Então, Que isso vai seria influenciar tipo um ponto muito. de vista, né? Isso é exatamente um ponto de vista, né? E na fotografia, isso que é bonito na fotografia, né? Por isso que o Instagram bomba tanto, porque tem essa questão da fotografia atrair as pessoas. Então, e aí já falando de por exemplo, de um feed, né? A gente olha para um feed como que era antes uma Raia Tele, né? Pelo que a gente Aham. lembra, a Eu gente falo fala, isso meu direto. Deus, era desse jeito Aham. uma Raia Tele. E agora se transformou em outro, mas simplesmente por causa de uma decisão, de um esforço que você quis fazer. Fala, não foi fácil, né? Eu lembro no começo, É. falou, Vitão, eu vou meter a cara e vou fazer acontecer esse negócio aí. Eu sei que tem muitas atividades para fazer, mas vamos fazer. Então, sim, você Isso. era mil e uma tarefas, né? Você Não, fazia de ainda é, tudo e pô. conseguia Ainda é. E dobrou, né? Que agora é amarrar em cena também. barrar isso, Mas tá tudo dobrou o certo. trabalho. E, cara, tudo isso que você está falando, agora eu vou trazer um pouco pro artesanal, porque é exatamente as dores, as objeções, é o que está dentro do nosso subconsciente quando a gente empreendedor e artista. Por Uhum. quê? A autoconfiança, a gente conversou bastante isso com a Jaque, que é a psicóloga que está fazendo parte do nosso time, porque é justamente aonde começa, é o mindset, tipo você enxergar a sua identidade, a sua exclusividade, porque ainda que a gente esteja falando aqui para todo mundo que faz uma mesma técnica, que existe há milênios, é o mesmo trabalho, é o mesmo ofício, mas nunca vai ser igual. E o que vai chamar a atenção, uma das coisas que, na minha opinião, já trazendo uma opinião para o assunto, do que se destaca, né, uma estratégia para se destacar, é justamente ter algo seu, com a sua cara, com a sua identidade, com sua. É o que o Joel J, eu acho que publicou hoje. Era tipo. O que você faz, tem mais gente que faz parecido. Só que como você faz, só você faz. Ninguém mais Não, e faz como como. você faz também tem muito a ver com a personalidade da pessoa, o modelo de comportamento, né? Então, Total. muitas vezes, vamos imaginar aqui uma marca, eu sempre falo para os meus alunos aqui, os mentorandos, eu falo com eles, olha, temos a Harley Davidson, né? Uma pessoa vai comprar a Harley Davidson, outra pessoa vai comprar a CG, a Honda, né? Então, são personalidades diferentes. Muitas vezes a mesma pessoa ela pode querer comprar uma Honda, Uhum. porém, para algum momento, ela vai ter uma personalidade de querer utilizar, ter um modelo de comportamento de querer usar, por exemplo, a Harley Davidson para ser. Aí a gente fala de arquétipos, né? Aí, arquétipo explorador. O que seria o explorador? Uma pessoa que gosta de liberdade, gosta de viver a vida, né? Isso é basicamente o que se faz, por exemplo, dentro da moda, né? Que a gente, misturando aqui os Aham. assuntos aqui, a gente vê muito isso, por exemplo, dentro da moda, né? Você sempre está querendo sair, né? Quer ir a restaurantes, a locais bonitos, fazer viagens, né? Então a gente procura entender o que é a personalidade do nosso cliente. Então, a personalidade de um cliente macramê aqui, né? Vamos imaginar aqui que seja uma pessoa que ela tem uma casa, uma arquitetura maravilhosa ali, e ali naquela arquitetura, ela vai querer colocar um macramê, né, como cortinas ali. Então, se eu estiver falando besteira, você me fala. Não, tá Como certo. cortinas ali, assim como você já colocou também dentro de lojas várias e várias cortinas e a gente ficar, Uhum. né, estonteante assim de maravilhoso o local. Então, assim, isso é a personalidade do cliente, é entender como é que é a personalidade, ver como é que ela se comporta e entregar tudo isso para ela, toda a nossa personalidade. E mais do Exato. que tudo,
ela compra da gente uma história, ou a história dela, que a gente contou e relembrou a história dela, assim como eu tenho certeza que aqui você está até lembrando da cliente e está imaginando, é mesmo, a história dela, onde ela morava, tinha tudo a ver com aquele macramê. Então ela está comprando uma história da gente. Então, assim como uma pessoa que seja, né, que more, seja numa casa mais humilde que seja, ela está comprando uma história ali. Se ela vai colocar Uhum. aquele macramê ali no quarto dela, é porque tem uma história toda por trás, né? Então, comprar uma história faz muito mais sentido para a gente hoje, principalmente quando a gente fala muito de rede social, que a gente precisa ter relacionamento com o cliente. E relacionamento com o cliente é, de fato, compartilhar com ele todo o nosso dia a dia. Tudo aquilo que realmente faz sentido para ele acompanhar a gente. Eu sempre brinco, eu sempre Que brinco esteja falando alinhado, né? Isso que eu ia falar, que que esteja alinhado com o propósito. com propósito, exatamente, né? E que, na verdade, o que tem muito a ver com a identidade da pessoa que está vendendo e a identidade da pessoa também que está ali recebendo informação. Então, nesse momento, é saber que tipo de assunto, né? A gente pensa na novela, a gente pensa que a gente está aqui concorrendo com a novela. Aham. Uma novela, um filme, uma série que seja, né? Por que você presta atenção? Porque tem todo um storytelling, tem toda uma história ali que dá vontade de você, opa, vou acompanhar, vou voltar de novo, né? Por que a gente volta aqui na Marra Ensino? Porque de fato, nossa, nós temos novidade. O Vitor vai falar, alguém vai falar em nova live. Sim. Então por isso dá A gente, vontade de voltar, né? a história da novela é tipo, você deixa sempre um looping aberto para que aquela pessoa tenha vontade de retornar para o próximo capítulo, para o próximo O dia. próximo. Esse é o nosso Exatamente. objetivo. Só que aí, Vitão, eu vou dar agora um passo atrás. Acho que deu um overview para a galera. E aí, como eu sei um pouco das dores da galera, eu vou dar um passo atrás para botar o nosso exemplo na mesa e aí a gente entregar uma oportunidade de ouro. Vai ser quase que um parte da mentoria que a gente teve gratuita aqui. Então, Ok. capricha aí no like, pega a visão. Quando eu comecei com você, e eu venho falando disso nas lives, pulverizando, né? O aprendizado que eu tive, eu pulverizo para a galera. O que eu quero dizer com isso? Eu falo muito sobre o que a gente tem que postar, porque eu acabei entendendo isso melhor com você, porque não é. Às vezes, seca a fonte da criatividade e a gente quer postar qualquer coisa. E eu acho que é legal a gente falar sobre a importância do conteúdo direcionado e mais, a importância de voltar e a gente falar um pouquinho sobre arquétipos, sobre como cada um poderia fazer um trabalho de identificação própria, né, das qualidades, das forças, das fraquezas, para justamente ter um conteúdo ainda mais diferenciado, direcionado, seria a palavra, um conteúdo direcionado para quem a gente quer vender, né? O objetivo do artesão é chamar a atenção, vender, captar novos clientes e parceiros. Fechou. Dito isso, quando a gente começou o nosso papo, você trouxe a sua visão do arquétipo da Mahai Atelier, que era uma questão que envolvia ali a elegância, a sofisticação, que despertava o espírito de explorador do mago. Quando você trouxe o arquétipo do mago, fez assim, pô, caralho, aí, desculpa o francês, mas é isso. E aí, para essa galera aqui que tá justamente vendo o nosso conteúdo, eu acho que seria massa eu contar uma parte, por exemplo. Quando a gente falava das histórias, você quase não conhecia do macramê. Seu exercício era o que você tinha que ouvir minha história para conseguir alucinar uma indicação. E esse é um passo importante que a gente dá com o macramê, porque a gente começa a criar uma lacuna de aprendizado, né? Que tipo, você me ensina, você compreende o meu mercado, eu compreendo a sua mensagem, a gente vai transformando isso numa parada maior e com mais possibilidades e até mais digerido para quem vai ouvir a mensagem agora. E aí o trabalho, na minha opinião, foi justamente o seguinte. Pô, Giovanni, você me contou aqui o que você faz. Balanço, área externa, que você tem clientes importantes, imponentes. Eu olho para os seus trabalhos, eu não vejo o trabalho de outros artesãos. Eu vejo uma parada que chama muito mais atenção, que fala muito mais sobre uma outra coisa. E aí, identificando essas questões, a gente começou a pensar em texturas, que foi uma parada que eu fiquei, cara, faz sentido, né? Tipo, aonde você expõe seu trabalho, Giovanni? Pô, loja, área externa, área interna. E aí você falava, Giovanni, seu conteúdo, ele tem que ter um pouco mais
de visual externo. Você quer vender um balanço? Esse balanço não está na área de fora Então, pô, você tem que ir lá no externo e representar isso através das sensações. E aí você traz, tipo, o exemplo da Harley Davidson, um exemplo de outras marcas, que é justamente a parada de você mexer com arquétipo, mexer com sentimento, é vender a ideia sem precisar falar da ideia. Tipo, você não quer vender a sensação de conforto, de liberdade com balanço, de durabilidade, de matéria-prima diferenciada. Então, pô, você tem que estar num lugar que retrate isso. Você quer passar sofisticação, leveza, modernidade, você tem que estar num ambiente, seja uma amostra, uma casa, você tem que programar essa entrega para que isso seja percebido pelo cliente. Sim. E aí esse foi o processo que a gente foi tendo junto, né? De tipo identificar o que era minha característica, né? As minhas forças ali, para explorar isso melhor, tornar isso mais visual, textual. E aí você traz ainda mais sacadas no sentido de, pô, Giovânia, você vai atender direto fora do estado. Às vezes é legal você mostrar, não só no seu stories, que você está nesse estado, como também trazer um pouquinho de informação. E aí hoje eu, porventura, fui no Conventa, eu já postei uma paradinha que tinha um pouquinho de pegada cultural para eu poder falar e lembrar a galera que viu a foto no perfil. Que é mais ou menos isso, tipo, não só postar o convento, contar um pouquinho da história. Então, tipo, gerar um conteúdo não aleatório, que tenha um sentido, um porquê de estar comunicando aquilo para justamente conectar com a audiência ou com o seu cliente e também pensar no propósito que você está entregando. Então, ainda que possa ter ficado, não sei se ficou solto para a galera, mas de começo de trajetória, mas seria tipo identificar dentro do seu trabalho aquilo que você acabou de falar, tipo, o que a gente quer? A gente não entrega uma peça, a gente entrega um sonho. O desafio é justamente entender qual é a necessidade da pessoa que está te procurando, realmente se preocupar ali no contato para extrair a melhor informação. E acho que o que eu vou te passar a bola seria como que a gente pode identificar, como que a gente fez o processo assim, de identificação de arquétipo. E se você quiser explicar um pouquinho sobre arquétipo, eu acho que vai ser maneiro. Como que a gente pode, para o artesão, falar assim, cara, como que a gente pode explorar mesmo melhor o nosso trabalho, as qualidades do trabalho artesanal? Pô, eu passei o portfólio para a galera ontem no curso, a galera pira. Por quê? É as fotos conversando com o texto, conversando com o que a gente quer passar de qualidade, que só o trabalho artesanal tem, da exclusividade, da coisa de ser atemporal, contemporâneo, palavras-chave, né, que machucam na hora que o cliente ouve, ele sente aquele peso da importância do que a gente está fazendo, né? Então, seria mais ou menos essa bola aí que eu acho que seria legal dar um remeleixo, sacou? Olha, eu consegui o meu objetivo, deixar você louco para fazer um monte de coisa nova, né, através de uma aula, né, praticamente, que eu dei exclusiva falando sobre arquétipos, né, e não é só você que faz isso e faz... Meu Deus, tem muita coisa, muitas oportunidades para mim, muitos insights começam a aparecer e você começa a ter ideias que você nunca teve antes, né? Mas isso por quê? Aí eu falo aqui, né? A psicologia, a gente tem que procurar se entender para entender o outro. Então, o que praticamente eu faço aqui? Por isso que eu fazia muita pergunta para você. Eu fazia perguntas, mas como é que é? Como é que é esse serviço? Para que ele serve? Aonde a pessoa vai colocar? E tudo mais. Que é exatamente essa percepção do modelo de comportamento. Então, o modelo de comportamento, por exemplo, se eu tiver que ir até o Rio, até o Espírito Santo, eu, estando aqui no Rio, por exemplo, vou até o Espírito Santo. Eu gostaria de ir aonde? Né? Eu gostaria de ir a um local bonito. Então, você tem que pensar que o seu cliente é praticamente isso. Ele gostaria de fazer o mesmo que você, porque ele tem mais ou menos a mesma identidade que você, a mesma personalidade, o mesmo modelo de comportamento. O que seria esses arquétipos? Seria exatamente assim, um tipo de comportamento, assim como o seu comportamento que a gente... O seu não, o do seu cliente, que é de ter exclusividade, personalidade naquele produto.
Então vou citar aqui algumas marcas aqui para a gente tentar viajar um pouquinho do que seriam esses Fazer umas arquétipos, né? analogias. Então, Analogia eu gosto de analogia que aterriza a ideia. isso facilita a compreensão aqui, Hum, né? Assim como Jesus hum, falava de parábolas, ele explicava através de quê? De exemplos, exemplos. né? Então, fica muito mais fácil o ser humano compreender. Então, o que que a gente faz aqui? A primeira analogia seria essa questão da Harley Davidson. Quando a gente começa a entender que a Harley Davidson, né, tem um vídeo que eu sempre passo na minha aula, que é um vídeo de uma pessoa que ela anda de moto, e é uma propaganda da Harley Davidson, ele anda de moto. E através desse momento que ele está andando de moto, do nada ele para e começa a escrever. Eu pensei, meu Deus, mas que analogia que ele está fazendo, que a pessoa está ali sentada escrevendo, o motoqueiro vai estar sentado escrevendo. Que loucura é essa que esse cara teve? E simplesmente para mostrar que ele tem o arquétipo de uma pessoa que é sábia, inteligente no posicionamento dele. Então, o cliente que escolhe a Harley Davidson, eles estão mostrando que a pessoa é uma pessoa sábia, sensata, ela sabe escolher aquilo que ela está. Ela sabe o porquê que ela está escolhendo aquilo ali. Assim como o Nubank, por exemplo, ele sempre vai envolver essa parte da sabedoria. Olha, eu sou melhor porque eu escolhi o Nubank. Aí tem uma propaganda do Nubank que fala, né, que se o mundo não muda, se o sistema não muda, a gente muda o sistema. Então eles fizeram praticamente isso, mudaram o contexto todo dos bancos, né? O banco se comporta desse jeito, não, nós vamos mudar. Não vai mais ser desse jeito. Não vamos mais cobrar mensalidade, né? Então eles mudaram todo esse comportamento e praticamente desconstruíram o que existia de banco, que era agência. Né? Então eles mostram isso nas propagandas deles. Né? Então o que seria mostrar nas propagandas? A gente mostrar, graças a Deus, tem o Instagram, gente, porque antes não tinha Instagram e a gente não podia mostrar para ninguém praticamente isso. Mostrava para quem? Para os nossos amigos em volta. Hoje nós temos um Instagram que é uma ferramenta para a gente conseguir transmitir toda essa mensagem. Então, hoje seria basicamente a gente mostrar ali dentro do nosso feed, do nosso Instagram, tudo o que é a nossa identidade, a nossa personalidade, como é que a gente é. A gente gosta de viajar, a gente gosta, como você mesmo falou, né? Eu gosto de ir locais, mas peraí, meus clientes também gostam de ir nesses locais aí. Eles acham bonito, eles gostam de arquitetura. Então, a gente já pensa em outro tipo de arquétipo, que é um arquétipo também que vai para o lado social, de você pensar. Aí Uhum. se fala muito, né, de sustentabilidade também no macramê, porque é tudo feito ali de cordas e tudo mais, né? Então, você entende mais ainda sobre isso, né? Porque é muito em volta do seu mundo, né? Essa vida Sim. social e tudo mais, né? Então, essa é a forma como a gente apresenta os nossos produtos e serviços vão refletir. Só que, por exemplo, né? Eu lembro que eu falava lá contigo, o engraçado é que tudo que você falou aqui, eu lembro exatamente as coisas que eu estava falando com você. Então, eu reparava que às vezes não mostrava muito os detalhes dos seus produtos. Né? Eu olhava e falava, puxa, eu queria ver como é que é aquele nó ali que ele está fazendo. Né? Então, são detalhes que encantam a gente. Né? Então, acaba que, aí voltando para aquela outra parte do arquétipo lá, tem outros arquétipos que são muito em volta, por exemplo, vamos falar da Apple aqui. Quando a gente fala da Apple, a gente fala também de tudo que é muito social. Eles tentam sempre mostrar que a pessoa comum pode usar um iPhone. Então, mesmo que seja meio que um clube, né? A pessoa que usa iPhone seria quase um clube, não que ela seja soberba e tudo mais, mas por quê? Porque ele tem um produto exclusivo, assim como o macramê. Ele é um produto exclusivo. A nossa mágica é fazer a mágica que a Apple faz. Transformar aquilo que é exclusivo em algo comum. Como é que eu torno isso algo comum? Eu coloco isso na casa de uma pessoa mais humilde que seja e fica maravilhoso. Ela fica encantada e maravilhada com aquela arte que você Uhum. pendurou ali do macramê. E hoje, Então, só aproveitar o gancho, qual é o nosso desafio hoje na Amarrar Ensina, Vitão? E aí uma parte já a mais, quando a gente já tinha encerrado a nossa etapa ali, que hoje
um desafio da Amarrai Ensina. Por exemplo, na Amarrai Ateliê, de uma certa forma, todo o meu movimento foi para mostrar que eu era diferenciado, exclusivo, estava acima da média, que as peças tinham diferenciais altíssimos e tal. Então, tudo isso me colocou num lugar, vamos, né, com o direito da palavra, num lugar talvez de destaque. E aí, hoje, a grande dificuldade é justamente eu botar minha peça na casa da pessoa humilde. O que eu quero dizer com isso? É mostrar que tudo aquilo que eu fazia é possível para todo mundo que está aqui. Então, tipo, o meu desafio hoje na Marra Ensina é tipo assim, sabe aquilo lá? Eu também era como você, tipo, eu também, então, também é possível para você. E aí é isso que você está falando, né? De, tipo, como que a gente Isso aí. pode inserir na vida da pessoa a possibilidade? Aí é exatamente o que a Apple faz. O que que ela faz? Aí vamos falar aqui de imagens, fotos, textos, né? E todo quanto é tipo de vídeo que você possa fazer, tudo vai transmitir a sua marca. Então, quando a gente fala de marca aqui, a gente está falando de experiências, expectativas, memórias, Uhum. histórias. Estamos falando de relacionamento. Então, o que acontece? Você gravou na sua cabeça que existe ali, vamos botar uma Coca-Cola. Simplesmente ela existia antes de você, só que você não nasceu sabendo que ela existia. Então, o que acontece? Foi um trabalho de gatilho de repetição. Alguém Uhum. repetiu para você que a Coca-Cola era boa e você bebeu a Coca-Cola. Alguém repetiu para você que aquele suco era bom e você bebeu aquele suco. Então, aqui é no gatilho da repetição, frequência e consistência do conteúdo que você vai mudando essa perspectiva. Assim como você antes tinha a Marraia Atelier de uma outra perspectiva, de uma outra forma, apresentava. Eu lembro até hoje que você às vezes apresentava o mesmo produto com 3 fotos diferentes, assim, uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Então, eu falei, Exato. cara, talvez essa perspectiva não esteja mostrando tudo que realmente você é. Então, o que que você fez? Você olhou para uma perspectiva diferente sobre aquilo que é você e sobre aquilo que é o seu cliente e falou: eu vou reconstruir, eu vou fazer praticamente um rebrand aqui, vou reconstruir toda a Marrai do zero e vou fazer uma nova Marrai, que eu quero uma nova comunicação. E aí, a partir disso, também você conquista aquele cliente lá do topo. Só que aí, voltando ao assunto, como é que você constrói, como é que você consegue conquistar aquele cliente ali que seja humilde, né? Sem tanta condição financeira e tudo mais, né? Você não precisa ir lá e vender um produto gigantesco para ele. E você, aliás, voltando aqui, uma das coisas que a gente mudou na Marraia é a gente melhorar a apresentação. Então, talvez aquele pequeno, ele não vai ter acesso a você porque às vezes você não vai conseguir atendê-lo. Como é que você atende ele mais rápido? Cria uma apresentação para ele, né? Personalizada. Isso, assim, praticamente todos que trabalham com produção que eu entrei, eu modifiquei isso. Porque às vezes você fica lá 3 horas conversando com aquele cliente e o cliente ele pega várias dicas pá, 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 e vai embora, né? E Uhum. aí, o que você tem que entregar ali no começo? Você tem que entregar a história que tem que ser contada, que não vai demorar 3 horas. Vai demorar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. Mas você vai contar a história que tem que ser contada. Por isso tem que ter um brief, tem que ter um escopo daquilo que você quer vender. Então, aqui você não vai chegar para ele e apresentar um paredão para ele comprar. Você vai vir e Uhum. apresentar meia parede para ele, né? Um quadro, algo assim, né? Quem sabe um balanço, né? Talvez você possa apresentar outra coisa, né? Então, só que você precisa apresentar isso através do seu Instagram. Você precisa apresentar como seria isso, né? Vamos imaginar aqui uma criança, seu filho, sentado numa cadeira de balanço ali e brincando. Qualquer pessoa de qualquer poder aquisitivo vai querer ter aquilo. Porque simplesmente a criança está balançando para lá e para cá, que é um sonho. Onde se tem hoje praticamente balanço. Tem lugares que não tem nem balanço, em áreas públicas, às vezes, né? Tá tudo destruído e tudo mais, né? Então, assim, você tem que mostrar que existem oportunidades, claro.
a mesma oportunidade. Eu lembro que a gente começou até a fazer uma época, falou, então não consigo colocar isso aqui desse quarto. Cara, vamos fazer uma montagem? Porque todo mundo vai É, imaginar que aquilo ali está naquele quarto. Né? Então, mesmo que seja um quarto que não seja aquele quarto que você teria uma expectativa de ter um macramê, mas a gente criou essa expectativa na cabeça do aham. cliente. Então, E, isso é que e faz aí, transformar, né, a pessoa exato, e é legal querer o seu que produto. também você está fazendo o trabalho de aterrissar para mais humilde, mas também tem gente que está numa fase do processo que às vezes está querendo acessar um cliente melhor, com um ticket mais alto. E aí é justamente isso. Pô, eu não tenho ainda as melhores fotos, os melhores ambientes. Então, pô, quando Vou dar falta, a gente dicas. Esse é o tem que momento de eu sobrar. dar dicas aqui. É tipo, pô, como que a gente pode criar, representar isso? Vai ser na casa de alguém que você vai levar que tem isso, que não comprou, mas que você vai levar lá, vai tirar foto lá na amiga, no parente? Faz isso. Se Eu, você tem uma. Ou não, ou vai faz sua montagem, ou né, cria essa isso. possibilidade, é isso aí. Então, aí o que acontece? Aí falando de foto e vídeo, né, que é algo que também sou apaixonado, né? O que basta ter, gente, é praticamente iluminação, né? Se você tiver uma boa iluminação, souber olhar e falar, olha, essa luz aqui tá legal, tá Uhum. mostrando o meu produto, você vai conseguir tirar sua foto. Lembrando sempre, né, de limpar a tela do celular e tudo mais. Gente, celulares hoje em dia, eles entregam a qualidade de Necessário. cinema. Te É. garanto. Tem filmes hoje em dia que já foram gravados somente com iPhone, né? Então, assim, a dificuldade muitas vezes, aí a gente volta de novo naquele mindset fixo, no mindset de crescimento, né? De que, de fato, a ferramenta está na nossa mão, né? Não é à toa que, por exemplo, um luva de pedreiro, ele pega um celular e só chuta pro gol e simplesmente ele viajou o mundo inteiro por causa de um chute pro gol, porque ele acreditou que o chute dele poderia levar ele aonde ele levou, nem ele acreditava, eu acho, naquilo tudo. Mas ele simplesmente se dispôs ao esforço dele de vou chutar, vou fazer, vou acreditar em mim, né? Então, tudo isso é que vai fazer você olhar para o seu celular, mesmo que seja um celular inferior, o que, que vai acontecer? Você vai olhar e vai falar, eu acredito, eu vou fazer nesse momento com o que eu tenho. Porque Isso muitas aí. vezes a gente coloca empecilhos na gente mesmo para entregar o nosso serviço, né? Então a gente, não, eu acho que eu não consigo vender para aquele lá, né? Fica colocando muitos empecilhos. E aí a gente vai para outra área aqui, que é a área que envolve muito a frequência aqui do nosso conteúdo, que é importante a gente ter frequência, porém não basta só ter frequência, o que, que seria a consistência? Consistência é você entregar aquilo que realmente vai transformar a pessoa. Né, que foi exatamente isso que transformou a sua cabeça, que você falou, cara, é isso que eu tenho que fazer. É exatamente mostrar além do que você já esperava. Por quê? O que todo mundo esperava era o quê? Era um macramê catálogo. Era todo mundo olhar e falar, nossa, que legal. Né? Aí, vamos imaginar aqui uma foto com uma cadeira com um macramê pendurado. Olha só, um macramê pendurado. Beleza, bonito. Ele vai ficar na cadeira? Ele não vai ficar na cadeira. Ninguém vai colocar ele na cadeira. Eles vão colocar onde? Eles vão colocar no lugar mais bonito que seja. Eles vão colocar, sei lá, numa varanda, eles vão colocar numa parede, né? Então a apresentação, como eu já vi, né? Então eu estou falando de coisas reais. Eu já vi, né? Que fotos que não condizem com a qualidade do seu produto. Então há a importância aqui de você observar e ver que realmente muitas vezes a sua parede você pode fazer vídeos e fotos maravilhosas. Aliás, gente, invista muito em vídeos, muito, 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 porque vídeos são aquilo que transformou também a Marraia Atelier, né? O dia a dia, os bastidores, as coisas acontecendo, né? O faz, mostrando, por exemplo, os Mostrando. No nosso detalhes nicho é ali muito do. isso, né? A galera gosta muito de ver. A gente foi fazendo umas análises também, né? Tipo, e foi olhando para os números, os rios que estavam mais bombando. Teve uma época de crescimento rápido, né? E era Sim. nítido como que a galera valorizava muito mais, ainda que tivesse uma foto estourada de resultado da peça pronta, aplicada numa loja foda.
a galera interagia mais, engajava mais no processo de produção, tipo, mostrando a minha mão, mostrando como faz, como que o nó foi feito, como que a embalagem acabou sendo entregue, o processo mesmo, assim. Então, para o nosso nicho funciona muito isso. E aí, eu acho que eu posso falar aqui um pouquinho sobre algumas estratégias, né? De repente que vocês possam aqui utilizar, né? Muitas vezes o próprio Giovanni, né, Giovanni, você pode estar falando aqui, deve ter falado várias e várias vezes aqui, mas vou enfatizar aqui também Boa. a importância de trazer parcerias, que muitas vezes já ouvi até você falando sobre isso, né? De muitas vezes você vai ter que fazer uma permuta, né? Vai ter que. O que seria essa permuta? Você investir. É o marketing que você está fazendo. Muitas Sim. vezes você não pode investir dinheiro, mas você pode investir o seu macramê naquele local ali e a pessoa divulgar o seu conteúdo. E divulgação, gente, pode ser uma parceria com uma loja, pode ser uma parceria com uma casa que as pessoas visitam, né? Um local dentro da prefeitura que as pessoas visitam, tem várias artes ali, né? Então, assim, é esse todo essa abertura de mindset aqui, fazer a pessoa abrir a cabeça, né? Tirar aquelas crenças que tem, mas não, eu fiz, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Olha, eu já fiz algumas coisas aí na vida que eu pensei, cara, eu estou investindo, porque eu não estou tendo aquele retorno que eu Sim. queria. Mas eu sei que eu estou Total. investindo no meu sonho, né? O meu sonho não era literalmente aqui ser fotógrafo a vida toda, mas eu tive que investir um tempo ali. Eu tive que investir um momento da minha vida, mas eu sabia onde que eu estava indo. Eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas hoje com o que eu tenho hoje, eu consigo Bagagem, ajudar né? as pessoas, Não. né? Na bagagem de experiência aqui de foto, vídeo, né? Uma agência completa, e eu já tive agência também. Então, Uhum. assim, conheço cada problema assim, dentro do marketing que se tem e dentro do negócio. Então, lembro muito bem aqui que você começou a avançar mais ainda na parte do Pinterest, né? De divulgar ali também os seus Sim. conteúdos. Gente, mas as pessoas vão copiar. Gente, a cópia é inerente à perfeição. Você entregou algo que é maravilhoso, é perfeito, a pessoa, alguém vai querer fazer algo igual aquilo ali. Igual. Isso é Sim. certo que vai acontecer. Aliás, já deve ter acontecido uma dezena de vezes aqui na Marraia Ateliê, né? Demais. Então, essas estratégias aqui podem levar vocês a ter resultados, assim como mostrar, por exemplo, os bastidores, né? Mostra como é que é a corda, mostra da onde veio aquela corda, né? Mostra como que você está fazendo tudo aquilo ali, né? Mostra de fato se você ama a arquitetura, se a sua cliente ama a sua arquitetura, a arquitetura em si, o que você tem que mostrar para ela? A arquitetura. Ela tem que ver, mesmo que não seja. Gente, as fotos ali dentro do Instagram podem ser inspiração para as pessoas. Porque elas podem olhar e falar, ela não entregou aquele produto para aquela pessoa, não. Mas aquilo inspira a pessoa. A pessoa já está sonhando com uma arte de macramê na casa dela. Ela já está sonhando com a arte de macramê dentro da loja dela. Então aqui vocês estarão inspirando as pessoas, né? Antes tinha muito mais isso dentro do Instagram, essa questão de inspirar as pessoas. E isso é fundamental, por exemplo, dentro do feed, para ela não chegar ali, olhar e ver um monte de corda. E aí, Produto. um monte de produto ali. E às vezes a gente só vê a corda. Por quê? Você não está mostrando a essência por trás daquele produto ali. Quer mostrar que as pessoas estão ali também para fazer as pessoas felizes. Olhar e falar, nossa, estou num local aconchegante. Está maravilhoso aqui. Passar a Olha que sensação, lindo, né? né? Passar toda aquela sensação. E isso é o que envolve o branding. A marca. Você quer construir uma marca, você tem que entender de personalidade, você tem que entender a sua personalidade, você tem que entender a personalidade do seu cliente. Se você aí tem arquétipos, outros arquétipos, como o arquétipo bobo, né, que hoje se faz muito, por exemplo, na outra rede social vizinha, que é Uhum. muito em volta o quê? De memes, né, brincadeiras, né? Não precisa necessariamente, por exemplo, na rede vizinha você ir lá e praticar e fazer dancinha, como se fazia muito no começo, né?
Lá você também ensina, lá você educa também, você fala sobre aquilo que te interessa, você fala sobre aquilo que interessa ao seu cliente também lá dentro, né? Então, quanto mais relacionamento, ou seja, mais conexão você tem aqui com o seu Presença. cliente, maior presença você tiver, mais você vai ter história na cabeça do seu cliente, memória. Né? Sim. E lembre-se sempre, tente sempre montar uma grande novela na cabeça do seu cliente, para o cliente olhar hoje e falar, vou amanhã também, vou amanhã. Até ele olhar e falar, cara, vou comprar. Sim. Né? Me deu vontade de comprar esse produto. Aí existe até mesmo a questão do funil, né? De conteúdo que você vai falando. Tem conteúdos que muitas vezes você não vai atrair o cliente simplesmente mostrando como você faz. Muitas vezes mostrando várias possibilidades. Um vídeo com várias fotos ali mostrando todas as possibilidades onde você Aplicações. de aplicações, né? Então, muitas vezes você vai atrair o topo de funil, vai ser isso aí. E aí depois ela vai olhar e vai começar a se apaixonar, falar, nossa, que interessante. Ele já faz tem tempo isso, né? Então, isso tudo vai encantando a pessoa. É uma grande história, né? E aí o interesse maior no final, claro, é vender o nosso produto, mas mais do que tudo, é levar um propósito, né, para as pessoas, além da sustentabilidade, né, levar a questão da cultura, da arte também. Né, é pensar que, assim como eu levava cultura, levava arte fazendo fotos, né, fazia muita foto de modelo e tudo mais, né, muito em volta do campo da moda, mas eu levava a arte ali para as pessoas, eu levava a cultura para as pessoas. Então é isso que eu penso assim, que se você quer Sim. montar uma marca, leva muito da sua personalidade, do propósito que você tem no seu coração, porque isso vai fazer diferença lá na frente, né? Essa conexão que você vai ter de praticamente o sentimento que você vai gerar na pessoa é muito mais satisfatório do que simplesmente ele botar ali um macramê e, sei lá, as pessoas não se sentirem bem, tipo, tá, não gostei, né? Quando você conta uma história, a pessoa se encanta muito mais, né? A história Pelo conecta seu demais, né? conteúdo. Se conecta, Tipo, a né? gente vai falando aqui um monte de conteúdo. Quando eu paro para contar uma história minha, você já liga a anteninha, É tipo, opa, é neta, uma história, eu vou é conectar, deixa verdade. eu ouvir o que ele tá falando, porque aconteceu. E aí eu vou aproveitar para fazer um overview, Vitor, porque você falou tanta coisa relevante, você falou de funil, você falou de arquétipo, você falou de constância, você falou de estar presente todas as possibilidades, se possível você estar. Eu gosto muito de começar falando sobre parceria, é um dos nossos pilares do curso. Eu acho que é o pilar mais sólido do curso, se eu pudesse escolher um, né, como preferido. É onde a galera tem mais resultado, é onde abre mais porta, é onde destrava as engrenagens da cabeça da galera. A galera pira. E é justamente isso, a oportunidade de ter parceiros em todos os sentidos possíveis, né, em tentar encontrar os melhores parceiros possíveis e ter esses aprendizados. E isso é fundamental para o crescimento do empreendedor. Ainda que a gente esteja falando só para o público de macramê, o empreendedor, parceria é o que movimenta. Quando eu olho para a minha história, eu falei, cara, foi aqui que eu acertei. E que muita gente não entendeu, que foi fazendo tudo muito sozinho. Então foi aqui que eu percebi que começou tudo a mudar. E aí, partindo para o que você falou, e trazendo de novo para o nosso contexto, cara, quando a gente está falando de conteúdo, você mesmo comentou, né? Antigamente, como que eu postava as coisas? Era tipo 2, 3 fotos iguais, talvez do mesma peça, do mesmo jeito, praticamente, quase com o mesmo ângulo. E aí, você trouxe várias ideias de conteúdo, de tipo, você não só mostra como faz, como mostra soluções, modos de utilizar, tem como você mostrar como fazer para utilizar e para cuidar dessa peça, para instalar essa peça. Então, além de quebrar o conteúdo de diversas formas, eu consegui entender também essa sacada que eu acho que é legal a galera pegar, tipo, você vai vender aquela peça? Então, beleza. Numa foto você mostra a peça. Na outra, vamos falar a sensação que ela traz? Ou eu vejo muito isso com a galera da moda do biquíni, né? Moda, como que chama? Que eu já não sei mais minha Moda praia. feminina, Mais, beachwear. mais beachwear, isso. Que é tipo assim, não adianta só você vender a foto do biquíni. Você tem que postar uma foto da praia. Você tem que É postar isso uma aí. foto do sol, da água. Porque é a sensação do calor, do verão,
meu Deus, eu preciso Não, e estar... além do que, até eu já ensinei a como editar e aquele nublado estar um pouco ensolarado, né? E você, um pouquinho de edição, você já Aham. consegue fazer essa diferença entre o local que você tirou era simplesmente você estava de biquíni e tudo mais, mas quando você tirou Não para tava quente, vender, né? não estava quente, né? Então tava um pouco frio e o celular ele traz esse frio, é porque a gente não percebe tanto, né? Quando a gente Aham. começa a olhar os detalhes, a gente vê que ali estava frio. Então, na foto, você vai passar essa sensação de frio. E Exato. pode ter certeza também que ó, o sorriso, o carisma, ele encanta qualquer pessoa e dá vontade de comprar com você. Porque por conta do sorriso, do carisma. Então, ninguém gosta de chegar numa loja e simplesmente a pessoa não sorri, ela, Tá emburrada. tá, vou perguntar pro gerente lá. Nossa, você já fala, nossa, não volto mais aqui, porque esse cara nem vendedor acho que ele é. Ele não sabe nem onde que ele Exato. está ficando, né? Então, isso faz uma grande diferença. E, além disso, interesse pelo cliente. Se interesse pelo cliente, pelo problema dele, pelo que ele está querendo solucionar de fato, porque muitas vezes ele tem outros problemas além daquele problema que ele está contando. Né? Então, entrar na história do seu cliente é importante também, a essa conexão que você vai ter com o seu cliente, porque o cliente compra. Aí o carisma vem muito disso, né? De você querer saber da vida do seu cliente, não a vida interior dele, né? Mas da vida dele, o que acontece e tal. Tanto que eu sempre perguntava para você, Giovanni, você faz isso, faz aquilo, como é que você faz isso? Ah, você faz assim? Ah, tá, então peraí que eu tenho essa solução aqui para você. É exatamente dessa forma que a gente tem que tentar ser com o nosso cliente. Aham. Tipo, entender, né? E E aí, entender. quando tá no campo dos alunos, é ainda um pouco mais sutil, porque você faz um formulário, a galera responde, você capta algumas ideias, você fala, ah, pô, tô falando aqui de laranja, a galera tá querendo saber banana. É isso, então eu vou falar sobre banana. Sim, Ainda que eu seja um sim. ótimo vendedor de laranja. É mais ou menos essa lógica, né? Isso Tipo, aí. às vezes a gente tá vendendo macramê de uma forma errada. Eu tinha lá peças muito bem produzidas, mas estava vendendo produto. A galera não quer comprar produto, a galera quer comprar a sensação do aconchego, do confortável, do durável, do Do estilo, extraordinário. né? O Do, estilo, é todo é, um estilo que a pessoa compra ali, né? Tanto que quer o comprar macramê isso. 4D que você Aham, fala é exatamente se entregar esse estilo a mais que às vezes as pessoas não conseguem oferecer esse estilo que o macramê tem. E que às vezes aham, as pessoas são assim, nossa, mas eu vou colocar aquilo ali. Não, eu quero colocar outra coisa que é uma arte moderna, não sei o quê. E o macramê vai passar muito mais essa sensação, né? Só que o negócio é a gente, como vender a vendedor de macramê, sensação. conseguir vender essa sensação para Isso essa aí. pessoa, né? Tanto em Então, falas, em isso. comunicação, né? Em Então esse é um fotos, desafio, né? isso. Esse é um desafio que eu acho que a galera pode levar dessa live, porque, tipo, a gente fala de muita coisa, o que a gente pode pensar? Pô, como que a gente pode melhorar com nossa comunicação? Como que a gente pode gerar melhor interesse? Primeiro, vamos identificar quais são as necessidades. O que você acha que o seu cliente compra de você? O que ele está interessado do macramê? O cliente que compra macramê está pensando no quê? Né? Quem é essa pessoa que compra macramê? Isso é uma reflexão maneira. E aí, voltando para a linha de raciocínio que eu estava tendo, sobre como que a gente pode, com o mesmo conteúdo, criar uma diversidade, né? Tava falando sobre as sensações, do tipo, então eu comecei a explorar região mais externa, coisa mais relacionada à imponência da, por exemplo, eu ia falar sobre um projeto, eu trazia próximo referências é, de locais mais brutos, rústicos, tipo pedra, sensação que Uhum. parecia firmeza, solidez. Tentava passar isso através das fotos, essa sensação, que era um pouquinho do tipo, para o biquíni funciona calor, então, para mim, o que eu preciso passar, né? Às vezes é uma seda, às vezes é uma textura mais de palhinha, porque remete à parada do estilo borro. Então, Aham. são essas sensações. É a ideia de você, dependendo do lugar, meu cliente arquiteto, ele gosta muito de viagem, de gastronomia, de cultura. Então, eu estava num lugar, através do conteúdo, eu tentava contar isso.
Pô, tô no restaurante, esse restaurante é da onde? Qual é a melhor comida? Qual é o prato dessa região? Por que que o convento ele é um símbolo nosso do Espírito Santo? Por que que quando eu for para São Paulo entregar um projeto, eu vou falar um pouco sobre o local onde está sendo a instalação, para criar esse valor, para a pessoa olhar e falar, pô, ó que massa. Além disso, ela não tá ali às vezes para ver macramê, ela tá ali doida para ouvir uma outra coisa. Às vezes você já saturou um pouco de macramê, então você conta macramê de um jeito diferente, né? É Sim, tipo sim. isso. Você mastiga para ela de uma maneira diferente. E ela tá ali sempre voltando para ouvir uma novidade sua. E ela vai virando, ela começa a prestar atenção em você, né? É interessante isso. Tipo, a audiência, ela só é audiência quando ela presta atenção em você. Porque senão ela não é a sua audiência, ela só tá ali, né? Você tá passando na frente dela. O cara tá Sim. mudando de canal na televisão, né? Não é É audiência. basicamente o que eu falo uma brincadeira que eu falo também nas aulas, que é, olha, a gente tem que tornar esses stories uma grande novela, que seja a novela da Marraia. Então é o momento de transformar tudo isso em algo muito interessante, não que seja a venda do produto. Claro, nosso Sim. objetivo é vender. Porém, nós podemos vender e fazer a pessoa continuar ali recorrente com a gente. Por quê? Porque a gente tem o conteúdo de, né? Eu chego na Marrai, de repente eu vejo algo relacionado a turismo, né? Opa, tem alguma coisa interessante aqui. Turismo. Gente, Aham. todo mundo gosta de turismo. Todo mundo gosta. E todo mundo tem uma cidade, mora numa cidade, que com certeza tem vários locais que muita gente E, gostaria e de olha ir. que maluco, Vitão. Hoje mesmo eu tava lá fazendo alguma coisa, caindo. Aí a thumb assim, do vídeo era 5 motivos que eu não gosto de morar no Espírito Santo. Aí eu cliquei, né? Aí era o cara justamente dando 5 dos melhores pontos que tinha assim do Espírito Santo. É o segundo índice de desenvolvimento no Brasil, é a capital que tem o maior símbolo budista, né? Aquela maior estátua. Sim. O convento é uma das figuras mais marcantes. Aí eu fiquei pensando, cara, olha o quanto mole eu dou na hora de gerar conteúdo, que tem uma porrada de coisa importante que acontece no Espírito Santo e que eu nunca nem falei para ninguém. E que, pô, o Espírito Santo não é tão conhecido, que eu poderia estar usando disso para gerar conteúdo para mim, que já está pronto o conteúdo. É só a gente entregar. Então, com certeza aqui, tem gente que mora em locais com cultura muito favorecida, com ambiente, clima muito favorecido para o macramê, com possibilidades de acesso à cultura para contar essa história que é riquíssimo e daria para explorar e não é explorado. Até porque, indo para a realidade, a vida do artesão que você começou falando é um carnaval de coisa para fazer o tempo inteiro. Então é difícil ser muito bom só na divulgação, porque aí você se aperta na produção e aí vai aprendendo a dançar conforme a música. Esse é o desafio, né? Esse é o É, trabalho. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa visão diferenciada, do tipo, pô, agora eu entendi como eu posso gastar até menos a minha criatividade para gerar conteúdo. Sobrando, vai começar a sobrar para você pensar mais no seu negócio, nas suas peças, em como você pode ser diferente, como o próprio tecelão ali, né, com a mão na massa. E aí a gente vai passando para outros estágios, outros níveis. E você comentou também, só para finalizar o que você passou, sobre o funil, né? Que é a ideia do tipo, pô, a gente gera um conteúdo mais fácil de ser consumido para quem está chegando, depois a gente aprofunda isso, o nível de consciência dele de alguma forma mais encorpado, tipo, eu te mostro como eu faço, qual é o material que eu faço, como que você instala, quem aí é o meu entra, parceiro. né? Aí você falando sobre isso, o que que a gente pensa, né? Primeiro a gente pensa em variedade, né? Depois a gente começa a pensar o quê? Na qualidade, né? Então você está fazendo exatamente isso, variedade. Nossa, eu vou mostrar um monte de produto aqui para ele, o quê? Num vídeo com vários produtos, vários pequenos vídeos com vários takezinhos assim pequenos. Eu vou começar a mostrar para ele num vídeo só, mostrar desse monte, né? Aí a gente pode falar até de anúncio depois, dessas Uhum. coisas todas, mas que também agrega também nesses resultados, mas é assim, a gente começa a falar para pessoas que não conhecem, porque tem muita gente, eu te garanto, tenho toda certeza absoluta, que tem milhões e milhões, sei lá, deve ter 200 milhões de pessoas que não Não conhece conhecem macramê, macramê. né? Não nunca tiveram macramê dentro de casa, e é uma oportunidade que a gente tem aqui de entregar para várias pessoas que está super em alta sustentabilidade, está super em alta essa questão da cultura, essa questão da
arte e exclusividade também, não só no Brasil, na Europa também, está muito em alta isso, né? Se vocês, claro que conseguir chegar lá não é tão simples assim, mas tem gente que trabalha com crochê, né? Biquíni de crochê chega lá na Europa mais do que aqui no Brasil, né? Então, para vocês terem uma noção de como é que funciona, né? E você pode chegar fora do Brasil de forma bem intensa se você quiser. É a questão daquela coisa de esforçar, né? Se esforçar todo dia, né? Sempre a comparação vai ter, sempre vai ter aquele problema, estou me comparando. E aí você não pode paralisar, é pensar, olha, o que eu posso pegar dele, né? Do que o Mahai Atelier está fazendo para aplicar em mim. E ainda tem a chance ainda de você ser mentor ainda, meu. Então imagina, né? Eu produzindo o macramê, né? E eu poder ter um mentor como você, que é uma pessoa que já evoluiu, cresceu mais do que eu, e eu posso ter oportunidade de o quê? O que que um mentor faz, né? Ele corta caminhos. Enquanto você ia para um lado, para o outro. Ah, eu acho que eu faço isso. Eu acho que eu faço aquilo. Ah, o guru lá falou que eu tenho que fazer isso. O guru lá falou que eu tenho que fazer aquilo. Então, o mentor, né, quando você vem e conversa com ele, né, fala com ele, ouve ele, ele vai falar, corta esse caminho aqui, vai nesse caminho aqui que é melhor, pode ir nisso aqui, vai com esforço que você vai conseguir. A gente já conseguiu, já viu a oportunidade de ver que também pessoas conseguiram, então vamos conseguir também. Então, isso tudo é uma grande construção que a gente vai fazendo assim no dia a dia, sabe? Não é de uma hora para outra que a gente vai chegar e postar o melhor feed do mundo ali. Total. É uma construção diária, né? Eu lembro que foi uma construção de uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Na hora que a gente chegou na terceira, quarta semana, a gente falou, caramba, era isso que a gente tinha que ser, né? Exato. E, tipo, é interessante ver que dentro da mentoria é um processo acelerado e curto do que a gente faz no dia a dia, né? E aí, Sim. eu lembro, e é muito similar ao processo nosso da jornada, a evolução, porque, tipo, parecia que no primeiro encontro não tinha rendido muito, no segundo encontro não rende tanto, no terceiro encontro não rende tanto, só que, na verdade, a gente está aprendendo, né? Otimizando aquilo, tornando aquilo ótimo, com informação, preenchendo, e é isso que a gente faz como empreendedor. Primeiro a gente entende sobre como que produz, depois como que divulga, vai aprender um pouquinho sobre vendas, vai aprender um pouquinho sobre marketing. Essa é a grande vida do empreendedor, né? Você vai aprender um pouquinho de cada área, vai melhorar um pouquinho a cada tempo, ao passo que vai chegar uma hora que todo aquele trabalho que parecia que não rendia, vai acumular e aí daí para frente a engrenagem começa a rodar com uma frequência maior, coisas acontecem mais rápido. E o né? Então, esforço no começo, né, quando a gente quer subir uma montanha, o esforço no começo é muito grande. Depois você já vai na inércia, você já vai, opa, já está tranquilo, eu consigo respirar bem, né, agora está tranquilo. Porque no começo vocês vão fazer muito esforço, vai fazer mesmo. Né? Muitas vezes você vai ter que fazer foto, vai quebrar a cabeça um dia inteiro, meu Deus, não tá legal, não tá legal, não tá legal, mas tenta, testa, até uma hora que você vai chegar naquilo que você gostaria, né? Não é de uma hora para outra que você se torna o melhor fotógrafo, o melhor videomaker do mundo, né? Então isso é um dia após o outro, literalmente, assim, até você chegar onde você gostaria, né? Eu vejo isso em todos os meus clientes, porque os meus clientes, assim, querem muito aprender, vem cheio de gás, assim, né? Vamos fazer, ó, vamos acontecer, porque acaba abrindo muito, dando muitos insights, né? Assim como vejo que você também gera muitos insights, muitas oportunidades, né, na nossa cabeça. E aqui a gente pôde, assim, poder condensar várias informações, né, que puderam dar muitas sugestões daquilo que poderia fazer, melhorar, né, e dicas, assim, sagradas, né, praticamente. Sim, e tem muita coisa que a gente traz, por exemplo, é um conteúdo que um pouco de tudo que a gente trouxe é muito importante. Muita coisa a gente não consegue nem passar o tamanho da importância pelo nível de consciência, né, que a gente vai criando aos poucos, tipo, pô, cara, isso é importante? É importante. Agora, você não entende como é importante você desbloquear a parada do tipo, só de você entender que você tem que transmitir uma sensação com as fotos,
já te leva para um Sim. lugar diferente, sabe? Certo. Só de você entender o grande lance do tipo, pô, quando você mostrava assim uma propaganda de um, sei lá, da Jeep, e aí a gente via junto aquela propaganda, eu até cito alguns exemplos, Ah, tipo, legal. cara, como é maluco o que a gente vê e o que a gente capta. Quando a gente começa a Ah, entender esse papel do marketing, do tipo, a galera, às vezes, os filmes, né, estão falando de um outro nível de marketing, super profissional, com sim, roteirização, tudo sim, muito sim. bem, estrategicamente pensado. Aí a gente começa a reparar, pô, primeira coisa que entra é uma trilha sonora. Depois vem as sensações que ele quer te passar, igual você falou, o escrever, que é para dar ali a sensação do sábio. Então, muito do que a gente quer falar para o nosso cliente, a gente não fala. A gente não necessariamente foca naquilo. A gente transmite pulverizado isso no ar, assim, aí a pessoa. É muito mais fácil você convencer ela dessa forma. Por quê? O que aparecia lá nas propagandas, né? Você pode até dar um exemplo melhor. Pô, aparecia o cara dirigindo ele mesmo o próprio carro, dando aquela sensação de, pô, eu sou o dono da minha vida, da minha direção, eu sou o cara que tem um poder aqui da escolha. Essa é a melhor escolha que eu posso fazer. Então, você já passava essa sensação. E aí você joga o carro numa parada de trilha, de explorar, de ir em busca. Aí você vai jogando vários inputs na cabeça dele. Depois você retorna para um, sei lá, em uma viagem rápida e você voltou para sua casa. Aí você já trouxe mais uma parada da família que você constrói, né? Então, Aí você a vê que no meio comunicação. disso tudo, desse storytelling aí, ainda, por exemplo, o negócio é a percepção que a gente começa a ter. Então, por exemplo, eles mostraram que nessa propaganda da Jeep mostrou tudo isso aí que você contou, né? Que eles estavam no local, que era uma selva, eles estavam passando, estava correndo o carro, de repente chegaram num horizonte, de repente tinha um local de campo aberto, e era uma montanha e tudo mais. Aí você olha aquilo, você tem uma sensação de explorar, de você poder viver a sua vida com aquele carro. Mas eles não esqueceram de uma coisa. Eles não esqueceram do arquétipo do sábio. Eles mostraram que tinha um teto solar, eles mostraram que tinha um carro que tinha um porta-malas gigantesco, né? Então que eles conseguiram até tirar um balão de lá de dentro e tudo mais, e depois soltar o balão que entra no mágico, né? Aí o arquétipo mágico, você quer imaginar que aquilo ali seja maravilhoso para você todos os dias e você gostaria de viver aquilo ali. Então você começa a observar que as pessoas querem aquilo ali. Assim como a Coca-Cola faz uma propaganda que todo mundo está sorrindo o tempo inteiro, por mais que a Coca-Cola, o que acontece com a Coca-Cola? Ela é um refrigerante que faz mal. Para a saúde em si, ela faz mal. O que ela tem que entregar? Alegria, felicidade. Se ela ficar falando das qualidades, que não Uhum. são qualidades do produto, ela não vai conseguir vender o produto dela. Porém, o produto dela satisfaz muitas pessoas. Então acaba que as pessoas acabam comprando ali Coca-Cola e ela vende a alegria, a magia, a família, o social, a pessoa comum poder comprar o produto e aí arquétipo da pessoa comum também existe ali. Então, assim, tudo isso é igual você falou, sensações que você vai passando para a pessoa. Só que você poderia passar reto e achar que a Harley Davidson ia fazer só uma moto, ia só correr e tudo mais. E por incrível que pareça, do nada aparece uma pessoa olhando uma obra de arte lá, que você fala, gente, onde que eles estão indo, né? Então, eles querem, e é isso que a gente quer, né? Ir em grandes arquiteturas, viajar, olhar a obra de arte e tudo mais, né? Escrever, relatar aquilo tudo, lembrar, né? Por que que eles utilizaram caneta e papel ali para a pessoa escrever e não falaram assim, vou botar o cara tirando selfie. Por quê? O cara não quer saber de celular quando ele está andando de moto. Ele quer saber de escrever e registrar aquele momento ali de alegria que ele tem, de liberdade que ele está tendo ali. Então, essa sabedoria vai muito além. Isso é muito legal, né? É Trabalhar com demais. tudo isso aí. Exato. E esse conteúdo, essa reflexão, na verdade, né, que a gente já começa a ter, a despertar, é muito interessante, do tipo, o que que eu quero passar e que eu posso passar sem necessariamente ter que forçar a pessoa a entender isso. É no sutil. É tipo, pô, a ideia do balanço, por que que você está tirando esse balanço dentro de casa? Se a pessoa vai usar o balanço dentro de casa, leva para a área do lado de fora. Tira essa foto na área externa. Pô, passei esse detalhezinho assim para uma aluna.
se você vê a mudança, cara, que fez assim na vida dela, porque ela mora num lugar que é extraordinário de beleza natural, e ela começou a botar isso, a vender isso, as fotos ganharam vida, as coisas começaram a deslanchar e hoje, assim, mudou completamente. Um sutil, uma Sutil. dica, É isso que é aí. tipo de você vender a sensação, é botar a É, o criança para sutil, na usar. verdade, o sutil, na verdade, é você tirar de dentro da casa e botar para fora de casa. Mas o Isso. sutil É, é um mindset de crescimento. É você pensar, cara, eu posso fazer outra coisa. Que outra coisa que eu posso fazer? Opa, me deram uma dica. Vou fazer. Aí você começa a fazer aquilo ali. O uhum, negócio é porque muitas vezes a gente fica preso também muito ao produto, né? A gente olha o produto. Ah, produto tem que apresentar. Ah, se eu tirar uma foto aqui, tá bom. Né? Aí perde a criatividade completa, né? Então é isso que vai tirando até mesmo o propósito da gente. Se a gente for exato. sincero, que a gente trabalha com arte, o que a gente faz? A gente gosta de explorar a arte e mostrar a arte para as pessoas. As pessoas falam, caramba, que foto, que Aham. macramê é esse, né? Eu lembro até hoje quando eu olhei que é uma loja na Barra da Tijuca que você fez, que eu falei, como é que esse cara conseguiu fazer isso tudo aqui, né? E ficar maravilhoso e com tão pouco tempo, né? Conseguiu Aham. montar tudo isso aqui, né? Então é algo assim, isso que mostra o propósito, sabe? A arte, ela vai muito mais sobre o que a gente é por dentro do que simplesmente sobre aquela exposição somente que está ali. E a pessoa ela vai comprar exatamente para mostrar para outras pessoas, para tirar foto, né? Isso que é mais legal ainda, esse Exato. compartilhamento, essa conexão de pessoas da E hoje, arte, né? e tudo que a gente falou hoje aqui é uma pontinha, né, de várias coisas que dá para entrar, como você falou. Mas, Quando a gente fala de marketing, a primeira coisa que a gente pensa, que a gente acaba mais enfatizando, é essa questão da comunicação, né, de como que a gente vai mostrar, de como que a gente. Mas existe várias outras coisas por trás, financeiro, que é a questão de entrega, de logística, de estoque, tudo isso, como pensar nisso, né? E é assunto que dá plano para manga para várias nossa, lives, né? várias, várias. E Será que aí tem eu vou. alguns comentários aqui? Eu não sei se perguntaram alguma Tem, coisa. até tinham perguntas que acabaram passando, a gente estava numa levada tão boa. Eu acho que é mais o caso, Vitão, de a gente pedir para a galera comentar quando eu acabar de publicar, Ah, para justamente eu ter sim. esse costume. Pô, a galera que chega para ver a live depois nunca sabe o que rolou, se foi bom, se foi ruim. E eu acho que a galera vai ter algumas dúvidas. Se for o Ótimo. caso de ter dúvidas, já deixa nos comentários, né, para a gente responder depois. O que seriam os nós sem a arte, em todas essas formas de expressão. É exatamente isso. E, tipo, vão ter coisas que a gente fica falando aqui e a galera fica meio paralisada ouvindo, porque é muita coisa nova. Aí as dúvidas surgem depois e o momento Show. da gente trocar ali nas perguntas e tal, ou até mesmo falar, pô, eu gostei desse assunto, mas se a gente falasse sobre isso aqui, ia ser massa e a gente pensa na possibilidade de próxima live, se você achar que foi Ah, ok. válido, Vitão. Mas já vou aproveitar para te agradecer, cara, por ter aparecido na live. A, Não, a, a, Agradecer também por todas as transformações que a gente teve junto, né? Você com o meu trabalho, eu com o seu crescimento. sim. O que a gente está construindo hoje aqui na Marra Ensina é um pouco fruto disso. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de polir de novo, passar, né? Nunca é tarde para aprender coisa nova e também a gente nunca está Fala mais satisfeito. sobre comunicação, gatilhos mentais, Gatilhos enfim, mentais, falar que é mais pô, sobre importantíssimo. essas possibilidades aqui, na verdade, de poder vender melhor o nosso serviço aqui, né? Então, Aí, aqui essa parte aqui é a parte que eu mais amo, né? Que é me comunicar com as pessoas e fazê-las conquistar os sonhos delas, né? Então, sim, o meu objetivo é somente esse com todas as minhas mentorias, né? Fazer as pessoas conquistarem ali e encontrarem até mesmo os seus propósitos, né? Por que você de exato. fato está produzindo o que você está produzindo? O que você quer trazer com isso? É porque muitas vezes a gente não entende o nosso propósito, a nossa identidade e a gente não consegue entregar aquilo que realmente a gente poderia entregar. É entregar uma casa feliz, entregar uma loja feliz através do macramê, por exemplo, né? Então, e as pessoas se sentirem felizes ao ir ali também, tirar fotos e tudo mais, né? Então, eu que agradeço, né? Por todo esse momento aqui que a gente esteve aqui durante a live
É um prazer muito grande poder conversar contigo. Sei desde o começo da sua capacidade e competência, né? Eu só fui ali polir um pouquinho esse diamante para você conseguir Pô, voar tamo ainda junto. mais alto, né? Então é um prazer muito grande. Estou muito agradecido por É essa isso. live. Já você já me convidou já desde a primeira live que teve. Eu Ah, falei, cara, eu estou muito atarefado, segura um pouquinho aí, mas eu vou participar dessa é live, né? isso. Então, O muito convite sempre agradecido porque fica você não aberto. desistiu, né? Você não desistiu e eu estou aqui, né? É esse Muito comprometimento. agradecido. E, pô, e que bom que deu certo, né? Porque por pouco aí Bom, quase que não deu certo. por pouco. E aí fica até uma dica assim interessante, né, Vitão? A gente poderia ter tomado o caminho mais fácil hoje, né? Poderia ter remarcado, poderia ter explicado, e é explicável o que aconteceu, tipo, não ia Sim, ter como sim. fazer, não tinha internet, não tinha possibilidade. E aí vai na parada do empreendedor, É, cara, que é o comprometimento. Eu falei, Vitão, eu vou fazer, eu vou abrir a live, a gente vai começar. Eu nem tinha preparado um conteúdo solo, né? Era eu e você, sim, diferente de um conteúdo para você passar. Eu falei, sim, brother, eu vou abrir, vamos fazer acontecer, e aí você chega, se rolar, rolou. Então, essa sacadinha, assim, pô, o comprometimento faz muita diferença, né? E sim. eu que agradeço por você ter, pô, passado por todo esse momento comigo aqui e antes também, junto na Marraia Ateliê. Você ajudou a polir, você vai, eu imagino que fazer parte disso de novo, porque a gente está sempre em busca, né, de um olhar diferente, isso é muito legal. Tipo, quando a gente está olhando muito focado para o nosso negócio, a gente acaba, é igual ler, né? Às vezes passa um negócio que você nem percebe que você leu. Então a gente fica assim no que a gente está fazendo e não consegue perceber a dimensão em volta, as oportunidades. Então é sempre bom É, ter alguém olhando por fora, sim. né, o nosso negócio. O Essa é a mentor, palavra de chave do o mentor, né? mentor é isso É aí, né? ter Muito uma bom. pessoa de fora para conseguir ver o que você não está vendo. E às vezes está na sua frente. Só que você está ali focado no operacional, Sim, fazendo a coisa acontecer, e não tem uma percepção. E a mínima percepção seria coisa básica, né? É tirar o balanço de dentro de casa e colocar do lado de fora, né? exato. Olha que paradigma que a gente entra aqui, né? Simplesmente fazer isso. E às vezes a gente não tem aquela percepção Exato. naquele momento que o mentor vai te dar um toque, né? Faz isso, Foi, amigo. Vamos foi o que lá. você fez para mim, foi o que eu passei para frente, que assim, aqui alguém já pegou essa ideia. É sutil a execução, mas o Isso. impacto disso é violento. Então, É, a qualidade que a gente consegue promover com o ensino é diferente, né? A é diferente. realização. É. Eu sou realizado já com diversos projetos que eu entreguei, acho que você com foto, com as paradas de serviço de administração e tudo mais. E aí, quando a gente leva isso para a vida das pessoas, dá uma sensação diferente, né? Tipo, cara, que Sim. massa. É muito Né? massa. É o fluxo, né? Passou por aqui, foi para lá, já está em outro lugar agora, Já já está em foi. outro lugar. É dessa É forma mesmo. isso. Então, obrigado, Vitão. A gente vai ter mais oportunidades aí, eu espero. Agradecer a todo mundo que estava aí até o final, cola sempre nas lives. E deixa lá o comentário, tanto para fortalecer, para a gente ter mais gás de fazer isso acontecer mais vezes, tanto para tirar dúvidas, sugerir assunto. E é isso aí. Quem quer ver mais o Vitão aí, fortalece lá nos comentários, no like, que a gente vai trocando. E é isso, Vitão. Portas abertas aí. Quando você quiser colar de novo para fazer mais conteúdo, tem muita coisa, né? Para Show. Não, mim, com certeza. é Com uma certeza. mentoria de graça, né? Não É. estou dizendo aqui agora. Ah, Show, então, então é isso. Giovanni. Show. Fechou? Muito feliz. Depois você passa Fechou. a conta. Dá. Um abraço, cara. Tchau Abraço, para todo abraço. mundo e deixa lá o like pra Tchau. gente, o comentário. Um abraço. Abraço.